Olá a todos do canal. Bom, venho aqui contar meu relato. Me desculpem pelos meus erros de escrita. Aconteceu no ano de 2021. Na época, eu morava no interior, aproximadamente uns 30 quilômetros longe da cidade. O município aqui é bem pequeno. Tem por volta de 15 mil habitantes, contando da cidade e do interior juntos. Começou então a desaparecer alguns bezerros em um pequeno sítio perto da minha casa. A dona não sabia mais o que fazer. Toda semana sumia um. Até então, todos achavam que era alguma pessoa que estava levando eles, e só tinha minha casa e esse sítio dela por perto. Na época, meu pai estava viajando a trabalho. Iria ficar 6 meses fora. As outras casas ficavam muito longe de lá, e como ela morava sozinha com um filho de 5 anos, não poderia fazer muitas coisas. Então ela me chamou e me ofereceu uma certa quantia em dinheiro para descobrir quem estava levando seus bezerros. Certo dia, reuni eu e mais 3 amigos. 2 eram irmãos e o outro era primo deles. Eles moravam perto um do outro, mas da casa deles para a minha era aproximadamente uns 5 quilômetros de estrada de chão. O primo deles era mais velho, tinha 22 anos na época. Os irmãos tinham 18 e o outro 17. E eu também tinha 17 anos naquela época. Chegou então o dia de irmos ver o que estava levando esses bezerros. Pegamos um bezerro para servir de isca. Amarramos ele em uma estaca. Tinha 2 árvores bem próximas a ela, uns 15 metros mais ou menos. O primo mais velho levou uma espingarda e eu levei outra, já que éramos os únicos que sabiam atirar. Subimos então nas 2 árvores. Um dos irmãos ficou comigo em uma árvore e o outro ficou com o primo dele na outra árvore. Os outros bezerros tínhamos levado para um lugar perto da casa da dona do sítio, um lugar mais seguro. Só ficou no pasto este que amarramos. Olhei no relógio que eu tinha levado e já passava das 11 horas da noite. E até então nada de estranho. Nesse dia lembro que levamos um pequeno isopor com alguns energéticos para ficarmos bem acordados. Quando era exatamente 00:35, foi quando tudo começou a ficar estranho. De repente, ficou um silêncio grande. Até os grilos que ficavam no mato pararam de fazer barulho. Ficou um silêncio total. Quando de repente, algo vem vindo de dentro do mato, em direção onde estávamos. Dei um pequeno assovio para os outros 2 que estavam na outra árvore, para ficarem atentos. Era lua cheia, então dava para ver tudo com clareza. Foi quando eu tive a pior visão em toda a minha vida. Aquele bicho saiu de dentro do mato. Na primeira impressão, achei que era uma onça e vinha caminhando de 4 patas. Então ele parou e ficou em pé. Sim, ficou em pé igual uma pessoa. Aí sim eu vi que estávamos todos lascados. Aquele bicho veio em direção ao bezerro. E quando ele chegou bem perto do bezerro, eu pude ver o seu verdadeiro tamanho. Ele tinha por volta de mais de 2 metros de altura. Foi caminhando lentamente em direção a ele. Eu apontei a minha arma na mesma hora em direção àquela besta. E foi quando ele parou e ficou encarando eles. Dava para perceber que ele estava olhando fixamente para os outros 2 que estavam na árvore. Pelo jeito que ele olhava, parecia que ele não ia atacar eles. Mas mesmo assim, eu não hesitei e atirei. Dei um tiro que pegou de raspão no pé dele. Aquela coisa deu um grito tão alto, mas tão alto, que eu me assustei e acabei deixando a arma cair.
Ele ficou em quatro patas novamente, igual um cachorro, e saiu correndo, mata dentro. Os meninos pegaram suas motos e foram embora sem falar nada. Estávamos todos em estado de choque. No outro dia, eu fui cedo na cidade porque eu tinha que tomar uma vacina. Encontrei então o avô desses meus amigos lá no hospital. Ele estava com o pé enfaixado. E quando eu vi aquilo, na mesma hora lembrei do que aconteceu na madrugada. E naquele momento eu tive certeza que era ele o bicho. Acho que foi por isso que ele não atacou eles. Talvez tenha reconhecido na hora que eram os netos. No outro dia, eu fui de moto na casa desses meus amigos falar que eu vi o avô deles no hospital e que tinha certeza que era ele. Eles acreditaram na mesma hora em mim. E no outro dia, o avô deles foi tirar tipo umas férias, mas nunca mais voltou. Logo ligou dizendo que iria morar na cidade onde ele tinha ido passar as férias. Meus amigos todos se mudaram de lá alguns dias depois. O mais velho, que era o primo dos outros dois, foi embora para Santa Catarina atrás de emprego. Os outros dois irmãos se mudaram para Belém, capital do nosso estado. E eu vim morar na cidade. Perdi o contato com eles e nunca mais soube notícias do avô deles também. Enfim, foi isso. Vocês podem até não acreditar, mas tudo que acabei de relatar aqui foi algo real. E espero nunca mais ver aquilo novamente. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá a todos do canal. Vou contar aqui uma história relatada por uma amiga minha, que aconteceu na região de Pirassununga, interior de São Paulo, há muito tempo atrás. Foi num sítio da região agrícola da cidade, aonde o senhor morava com a esposa e 3 filhos pequenos. E como de costume, uma casa simples, com alguns animais pelo quintal, galinhas, patos, porcos e até uns cabritos. Eram poucos, mas um importante meio de alimentação para a família. Era noite e todos estavam reunidos em casa, e de repente eles ouviram barulhos estranhos vindo do lado de fora. Barulhos de pisadas e um farfalhar leve, não de mato, mas de algo se movendo sorrateiramente. Este senhor pensou imediatamente em algum animal selvagem querendo se banquetear dos seus animais. Pegou uma espingarda e saiu com o objetivo de espantar o bicho antes que ele lhe desse algum prejuízo. Não era difícil aparecer ali, vez ou outra, uma jaguatirica ou qualquer outro animal como gato do mato, até cães selvagens, atrás de pintinhos, ovos ou alguma outra cria de seus animais. Ao sair, percebeu que ao redor seus bichos estavam muito assustados e inquietos, e ele também se incomodou. Observou a área atentamente, mas num primeiro momento não viu nada demais. Ficou um tempo olhando, esperando sua visão se acostumar melhor com a escuridão e a tênue luz de uma lua que não era cheia naquele dia. E de repente, seus olhos já acostumados vislumbraram algo perto do galinheiro, acocorado. Parecia ser um grande cão de pelagem marrom escura, com olhos amarelos que também o fitava, contudo sem emitir nenhum ruído. O senhor então resolveu dar um disparo para o alto para espantar o bicho, que até aquele momento ele julgava se tratar de um cão que poderia a qualquer momento atacar um dos seus animais. Os bichos sim se assustaram, mas aquela criatura permaneceu imóvel, ainda o encarando. Então o bicho soltou um forte rosnado, seguindo de um alto uivo, e ficou em pé, como um ser humano. E nessa hora, aquele senhor saiu correndo em disparada e entrou correndo na casa, já trancando a porta em seguida. Ficou espiando pela janelinha todo trêmulo. Nisto, a esposa e os filhos já estavam em alvoroço e na tentativa de saber o que estava acontecendo. Os filhos estavam muito apavorados, eram pequenos. Todos viram o bicho. A esposa contava que ele se movia de um lado para o outro,
matando alguns animais e devorando-os, e de repente focava a casa, mas ele não se aproximava. Notaram que o animal realmente era muito grande. Então, já aparentemente saciado, o animal ficou encarando as pessoas na casa por um bom tempo. Então desviou sua atenção para o mato. Parecia ter notado algo ali. E saiu correndo em quatro patas, mas numa posição bem estranha, como se estivesse engatinhando, com o tronco levantado na direção do mato, do que eles parecia estar observando. E sumiu. Somando-se tudo o que aconteceu ali naquela noite, ele jurava garantindo tratar-se de um lobisomem. Sua esposa, que era uma pessoa descrente, dizia ser um bicho estranho, mas parecido realmente com um grande cão machucado ou mancando, correndo no quintal. Um animal que eles não tinham visto ainda antes, por aqueles lados, mas não acreditava ser um lobisomem, apesar de não saber explicar corretamente o que era. Já os filhos não se lembravam muito do que aconteceu, eram pequenos. Só se lembravam que havia sido algo assustador, porque os pais estavam visivelmente bem assustados. Dessa forma, este senhor, sempre que contava essa história, jurava de pé juntos que um lobisomem encarou ele naquela noite. Bom, esse é o relato que a minha amiga me contava. Obrigado por postá-lo aí em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Bom, para começar o meu relato, acho que vocês precisam me conhecer minimamente. Sou uma pessoa muito centrada e cética a respeito de tudo, mesmo já tendo vivido uma experiência paranormal na minha infância. Depois de adulto, eu nunca vi nada suspeito, mesmo sempre trabalhando à noite e em áreas isoladas, pois eu trabalhava de mecânico florestal. Mas há alguns anos eu me cansei da profissão e resolvi mudar de vida, saindo da minha cidade natal e indo para outra cidade. Não vou revelar o local, mas é no Rio Grande do Sul. Hoje eu atuo na área de TI e meu horário de trabalho vai até às 22 horas. E como de costume, chego em casa, tomo um banho, como e saio na rua com a minha cachorrinha. Mas nesse dia estava muito cansado e acabei dormindo. Acordei às 1h25 da madrugada. Como não podia deixar a minha cachorrinha sem sair, resolvi sair assim mesmo. Detalhe, eu moro em área urbana, mas na última rua do bairro, depois da minha casa, é um vale com muita mata. Há dias tenho notado que ela não gosta de sair mais à noite. Fica puxando a coleira, mas eu nunca dei bola. Estava com ela na rua, em frente ao portão da minha casa, quando eu ouço um urro. Mas pensei que pudesse ser só outro cachorro. Como não queria briga de cachorro, entrei e fiquei olhando para fora. Como não tinha mais movimento, eu saí para fora do pátio de novo. Foi aí que avistei a criatura num terreno baldio à frente da minha casa. Primeiro, vi só um vulto. Até então pensei que pudesse ser só um cachorro grande. Até que então, a criatura saiu para fora do terreno e foi para a estrada. Uma coisa que jamais pensei em ver. Uma criatura de mais ou menos 1,80 m, coberta de pelos, focinho enorme, orelhas grandes e em pé, muito magra, quase esquelética, com presas enormes. Os olhos eram vermelhos como fogo, e por um breve instante ele ficou parado me observando, quando a minha cachorrinha inventou de rosnar para a fera. Daí ela simplesmente sumiu na escuridão. Um detalhe, infelizmente eu estava sem telefone no momento. Como era uma saída rápida, não levei o aparelho. Depois desse ocorrido, escuto sempre passos pesados no meu terreno. Ontem à noite, minha cachorrinha começou a latir às 3 horas da manhã. Minha esposa já ouviu esses passos também. Ultimamente, estou assustado, pois temos um filho pequeno de 4 meses. Bom, esse é o relato. Se acontecer mais alguma coisa, eu envio para você aí no canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um quarto relato.
Olá, território obscuro. Vou contar aqui pra você uma das histórias que a minha mãe me contava quando eu era criança sobre lobisomens. Ela aconteceu quando ela era ainda criança, por volta do ano de 1940. Contava ela que muitos animais da fazenda onde ela vivia, lá na cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, estavam aparecendo com as cabeças arrancadas e aparentemente sem sangue. Ninguém sabia o que estava fazendo aquilo e nem tinham visto algo assim antes. Mas em uma noite de céu limpo e lua cheia, minha mãe, que tinha perto de 10 anos de idade, estava na varanda da casa. Eram altas horas da noite e todos ainda estavam acordados, porque o meu tio sofria de asma e estava com uma crise muito forte, e todos estavam com ele no quarto. Ela tinha saído um pouco para pegar um pouco de ar fresco, e quando olhou para o campo abaixo, que estava limpo, pois tinham acabado de colher a plantação ali, ela viu dois animais grandes, parecendo com cachorros grandes, que andavam com a cabeça baixa. Ela dizia que era muito peludo e que não dava para ver direito o que era. E ao invés de ir chamar seus pais, ela pegou um pedaço de pau e foi lá para enxotar os animais, que ela acreditava serem os responsáveis pelas mortes na fazenda. Quando chegou a uns 30 metros deles, ela bateu o pau no chão e deu um grito. Os dois bichos, ao invés de correr, vieram para cima dela, que saiu correndo e bateu a porta da casa com os dois já a 1 metro de alcançá-la. Minha mãe jurava que eram dois lobisomens. Meu avô, quando viu minha mãe entrando correndo e ouviu o que ela disse, pegou sua espingarda e foi ver se achava os bichos. Encontrou as pegadas indo até a casa e depois seguindo para a mata. Eles nunca mais foram vistos por ali, e os animais da fazenda não morreram mais daquela forma. Hoje essa história se parece muito com aqueles contos sobre os chupacabras, mas vale lembrar que a minha mãe me contava isso num tempo anterior à internet, onde a informação só vinha por TV e livros, 40 anos atrás, e os primeiros relatos de chupacabra foi em 1995. Acredito muito que possam ser lobisomens mesmo. Tá aí, galera, foram aí 4 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.